Então sejam bem-vindos ao Palácio Piratini. Aqui fica a sede do governo do estado do Rio Grande do Sul e recebe o nome de Piratini em homenagem à primeira capital da República Rio-Grandense, chamada Piratini. O palácio começou a ser construído no ano de 1896, no governo de Júlio de Castilhos. Lá está a representação dele. Só que as obras foram paralisadas por falta de verbas e recomeçadas no ano de 1909, no governo de Carlos Barbosa. Aqui em cima a representação dele. Aqui ao centro nós temos Getúlio Vargas, que foi o primeiro presidente gaúcho e foi o primeiro governante que morou na ala residencial aqui do palácio. Então, aqui é o salão principal aqui do palácio e recebe o nome de Negrinho do Pastoreio. Ele recebe esse nome em homenagem à lenda Negrinho do Pastoreio, onde aqui ela é contada através de 18 painéis nas paredes e no teto, que contam essa lenda. E esses painéis foram pintados pelo artista italiano Aldo Locatelli. Ele pintou essas obras de 1951 a 1955. Foram feitos por presidiários aqui de Porto Alegre. Eles faziam esses móveis para diminuir a pena deles na prisão. Atrás aqui nós temos esse mármore de Carrara. Ele veio da Itália. E o palácio é todo inspirado no Palácio de Versalhes, na França. Por isso as portas deles são muito altas. E são com espelhos nas portas e em algumas paredes também. E esses presos não fazem nada de trabalho? Não. Nesse salão aqui ocorrem algumas posses de governadores, algumas cerimônias e algumas festas. Ali em frente nós temos a antessala do governador e ao lado o gabinete do governador. Aqui chama-se Alberto Pasqualini. Esse salão foi projetado para ser o salão dos banquetes, mas na verdade nunca foi servido nenhum banquete neste salão. Aqui hoje em dia acontecem algumas reuniões com secretários de Estado e reuniões com a imprensa também. Também são de Locatelli, esse contando a história do povo rio-grandense, desde lá de cima da colonização portuguesa. Ao lado nós temos o índio Sepete Araju, atrás as missões jesuíticas, ao lado os bandeirantes paulistas, a representação aqui embaixo da imigração alemã, a família representando a imigração italiana, a representação do gaúcho, figura principal aqui do Rio Grande do Sul, em cima o homem do campo e ao centro representação da Revolução Farroupilha. Esse painel tem dois aspectos interessantes. O primeiro deles é que a fumaça que sai aqui do fogo de chão, passando por trás da mulher que está amamentando, aos pés dos bandeirantes, embaixo do índio retornando aqui, forma o contorno do estado do Rio Grande do Sul. Conseguiram visualizar? E o outro aspecto interessante é que o gaúcho que está com o chimarrão e o pai da família, o artista fez um autorretrato, fez o seu rosto com idades diferentes. Aqui nós temos a impressão de que ele é em alto relevo, de que ele está saindo da parede, mas na realidade ele é plano, é só um jogo de sombras que faz com que a gente tenha essa sensação. O palácio ele possui 2.700 pingentes entre cristais e vidro. O carvalho representa a força do Estado. Nica Prara faz guiamento aqui no Palácio Piratini. Essa é a parte da ala residencial, que é onde os governadores podem escolher se querem morar ou não. No caso do nosso atual governador, ele não reside aqui, mas aqui funcionam alguns setores do palácio, como gabinete particular, gabinete da primeira-dama e alguns outros setores. A cúpula da Igreja Catedral, o Guaíba, e em frente o Centro Administrativo Fernando Ferrari, que é onde ficam as Secretarias de Estado. Carro modelo Ford T, e ele foi o primeiro carro que veio aqui para o Estado. Esse carro ele pertenceu ao governador Borges de Medeiros, ele é um carro da década de 20 e na época esse carro andava apenas 20 km por hora. As rodas deste carro são de madeira, a porta é só do lado de cá do carro. Esse carro não anda mais.
interessante de como ele foi o primeiro carro que veio aqui para o estado, ninguém sabia dirigir. A única pessoa que sabia dirigir era o italiano que estava preso, então soltaram o italiano para que ele pudesse ensinar as pessoas a dirigirem o carro do governador. Mais moderno do que aquele outro, ele é um carro do ano de 28 e esse carro ele pertenceu ao governador Getúlio Vargas, ele era carro particular de Getúlio e foi doado ao estado. Esse carro ele ainda anda, ele sai daqui uma vez por ano, que é no nosso desfile de 20 de setembro, Revolução Farroupilha, que é onde o governador desfila nele.